Goiás, quem achar um lenço é meu, molhado nos quatro cantos, quem chorou nele fui eu. Aqui na Fazenda Babilônia, Joaquim Alves de Oliveira sonhou e em seguida concretizou o seu sonho, fazendo circular em Pirenópolis o primeiro jornal de Goiás, o Matutina Meiapontense. Aqui está a Casa Matutina, onde funcionou o primeiro jornal goiano e um dos primeiros do Brasil. Teve realmente uma importância cultural e histórica imensa na vida dos goianos. Foi fundado por Joaquim Alves de Oliveira e era o seu editor, o padre Luiz Gonzaga Fleury. Muito bem, a gente acabou de assistir algo sobre o Matutina Meiapontense, que foi o nosso primeiro jornal goiano, o primeiro jornal do Centro-Oeste. E aí, o Matutina Meiapontense, que lembranças você tem, Walterli? Olha, o Matutina foi um marco muito importante na imprensa brasileira, porque ele foi o primeiro jornal do Cerrado, o primeiro jornal goiano do Centro-Oeste, e foi um dos primeiros do Brasil. É incrível, né? É inacreditável como... Porque a imprensa chegou ao Brasil com Dom João VI em 1808. E em 1830, no dia 5 de março de 1830, é uma data icônica na imprensa em Goiás, aí já circulou a primeira edição do Matutina. O Brasil não tinha ainda 15 jornais naquele momento. Não tinha talvez 12, eu não tenho o número exato, mas era coisa de 10 a 12 jornais. Imagina você que nós tínhamos naquela época cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Ouro Preto e muitas outras, né? Então Goiás é um estado mediterrâneo e foi, nesse ponto de vista aí, foi pioneiro e lançou um jornal que circulava em São Paulo e em Cuiabá, por exemplo. Você imagina. E o interessante, você falou 1830, em 2030 agora, vamos completar 200 anos da Matutina Meiapontense. Que feito. Bom, vamos falar sobre os 85 anos da AGI. Walterli Guedes é o seu presidente e a nossa Associação Goiana de Imprensa agora está comemorando esses 85 anos. Tudo bem, né, Walterli? Foi bem, continua comemorando. É interessante, Arthur, que foi em 1934 na cidade de Goiás. A cidade de Goiás estava perdendo a condição de capital. Sim. Depois de quase 200 anos como capital de Goiás, estava perdendo essa condição porque Goiânia já havia sido anunciada, não como Goiânia, como a futura capital, não tinha nome ainda. Certo. A inauguração foi em 1937. Então, um grupo de jovens lá da cidade de Goiás, comunicadores instalados lá em Goiás, 15 assinaram a primeira ata, tendo à frente Albatene Caiado de Godoy, que foi quem presidiu essa primeira reunião, e foi secretariada pelo professor Venerando de Freitas Borges. E Jaime Câmara participou dessa primeira reunião, Zoroastro Artiaga, Mário Mendes, Alfredo Nasser, que foi ministro da Justiça nos anos de 1960. Então foram aqueles que subscreveram a primeira ata. Então é importante observar que a cidade de Goiás, mesmo perdendo a condição, naquele era um momento triste para a cidade de Goiás, mas estava resistindo, estava propondo algo inovador. O futuro, né? Para o futuro. Tá certo. Bom, e agora a AGI está completando 85 anos. Houve uma comemoração. E vai haver outras, né? Vai haver outras, sim, né? Vai haver outras. Inclusive, o programa Aplauso entrevistou o jornalista José Osório Naves, que foi presidente do Sindicato de Jornalistas de Goiás e que foi um dos seus homenageados. Foi. Homenageado pela Assembleia, no caso, Assembleia Legislativa. Sim. A AGI não é só de jornal, você também é de escrever, mas a AGI é uma entidade dos comunicadores, de patrões, de empregados. Agora tem os blogueiros, né? Tem esse pessoal que faz blog, então tudo isso os alto-falantes, tudo isso, publicitários. Os digital influencers. Os cameramen, os digital influencers, né? Então tudo isso é gente da AGI. Você é um dos grandes comunicadores de Goiás, você não estou fazendo nenhum favor ao dizer isso, porque
eu conheço, você era muito jovem, fazendo a Juventude Comanda, trazendo grandes artistas da Goiânia, no tempo do pioneirismo da televisão em Goiás. E você se mantém nessa linha até hoje, é advogado também, bacharel em Direito, procurador aposentado, mas a sua atividade principal é a atividade de comunicador. Meu Deus, Walter Lee então conhece. A AGI reverencia você. Sabe bem tudo. Aqui. Mas olha, os 60 anos que ele citou aí, de atividade, eu tenho que render essa homenagem ao José Osório. Eu estou no Jornal Popular há 43 anos, então menos um pouco. Bom, claro, somado a rádio e televisão anteriormente, talvez eu chegue um pouquinho lá, não é? Junto com o Jacques Abrão e companhia e tal. Mas, Walter Lee, vamos falar sobre a AGI, assim para dar um ponto final na nossa entrevista. Você que é a cara da AGI, o que você poderia dizer aos jovens, né? Aos jornalistas que estão aí começando? Porque na nossa época, quando a gente trabalhava mesmo na redação diariamente, ali no PIC, a fundo, não existia ainda a Faculdade de Comunicação em Goiás. E hoje nós temos os cursos aí e que são bastante disputados. São hoje cerca de 13 cursos de jornalismo em Goiânia, na cidade de Goiânia, sem falar de outras cidades em Goiás. Mas o que dizer a um jovem comunicador? Eu acho, Arthur, que esse pessoal está à nossa frente, esse pessoal está usando as redes sociais, aí, a internet, com muita competência. Mas eu diria o seguinte: acreditem em vocês mesmos, acreditem no que fazem e lutem sempre por liberdade de imprensa, de informação e de opinião, porque sem essa liberdade não haverá democracia e nem imprensa verdadeira. Ok. Eu vou fechar essa nossa conversa aqui com uns minutos falando sobre a AGI, a nossa Associação Goiana de Imprensa, num trabalho muito bem feito e que foi conduzido pelo Walter Lee Guedes. Valeu! Goiás e o Brasil experimentaram muitas transformações ao longo do tempo. Ditaduras, crises, conquistas democráticas. Em todo esse tempo, a bandeira da AGI, que se chama Liberdade, sempre esteve desfraldada. Nossos quadros se constituem de jornalistas, articulistas, editorialistas, radialistas, publicitários, blogueiros, repórteres fotográficos, bem como todos os empresários e trabalhadores que compõem o grandioso universo das comunicações. Nossa luta é pela liberdade de imprensa, de informação e de opinião. Os profissionais da comunicação, na sua luta diária, testemunharam e revelaram fatos e informações de interesse para a sociedade. Assim foi e será para todo sempre. Somos testemunhas da história e ajudamos na sua construção todos os dias. A AGI e todos os comunicadores têm o orgulho de ser Goiás e de participar da construção deste Estado. Associação Goiana de Imprensa, 85 anos de lutas e conquistas. Muito bem, chegamos ao final. Vocês viram que o material espetacular que foi gravado pelo Walter Lee sobre a sua égide, sobre a sua condução da AGI, e a gente fica muito satisfeito de poder mostrar no programa Aplauso. Parabéns, Walter Lee Guedes. Eu agradeço a você por essa oportunidade e agradeço a todos os comunicadores de Goiás, aos nossos associados, em nome da diretoria e dos conselheiros da Associação Goiana de Imprensa. A todos, muito obrigado. Valeu, gente. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.